Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Então começou a exprobrar as cidades em que tinham sido operados muitos dos seus milagres, o não terem feito penitência. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro ou em Sidônia tivessem sido feitos os milagres que se realizaram em vós, há muito tempo que teriam feito penitência em cilício e em cinza. Por isso vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidônia no dia do juízo que para vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Não, hás de ser abatida até o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que se fizeram em ti, ainda hoje existiria. Por isso vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma que para ti. Palavra da salvação. Comentário Mateus 11, de 20 a 24, Santo Agostinho. Não é verdade que o Evangelho não foi pregado naqueles tempos e lugares, nos quais sabia previamente que tais coisas aconteceriam, das quais muitas ocorreram quando ele estava corporalmente presente. Mesmo tendo ele ressuscitado mortos, não quiseram crer. Vede que o Senhor assegura que Tiro e Sidônia teriam feito uma grande e humilde penitência se fossem feitos nelas os sinais de seu poder divino. Além disso, se também os mortos são julgados segundo as obras que deveriam ter praticado enquanto vivos, indubitavelmente, eles teriam sido fiéis caso o Evangelho tivesse sido pregado a eles com tão grandes milagres. Disso parece seguir-se que não deveriam ser castigados, apesar de que, no dia do juízo, serão sim punidos. Segue, pois, por isso vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidônia. Logo, aqueles serão castigados com maior severidade e estes com mais benignidade. Certo debatedor católico, não desprezível, expõe essa passagem do Evangelho dizendo que o Senhor sabia de antemão que os habitantes de Tiro e Sidônia se afastariam da fé depois de crerem por causa dos milagres feitos diante deles. Então, movido de misericórdia, não quis fazer milagres nessas cidades, para que não ficassem sujeitas a castigos maiores, abandonando a fé, que receberiam do que se jamais a tivessem recebidos. João 12, de 37 a 40. Ou de outro modo, Deus prevê de antemão os benefícios com os quais ele se digna de nos libertar. Esta é, de outra parte, a predestinação dos santos, isto é, a presciência e preparação dos benefícios de Deus, pelos quais, de maneira incontestável, são libertados todos os que são libertados. Aos demais, por outro lado, não resta outra coisa senão serem abandonados ao bloco da perdição, onde foram abandonados os de Tiro e Sidônia, que também poderiam crer se tivessem vistos tantos sinais de Cristo. Mas o dom de crer não lhes foi dado e foi-lhes negado o de onde crer. Disto fica claro que alguns possuem naturalmente, na própria inteligência, um dom de compreensão, pelo qual são movidos à fé, se ouvirem palavras ou estiverem diante de sinais consoantes com seu discernimento. E, no entanto, se não forem, de acordo com um juízo mais alto de Deus, separados da massa destinada à perdição pela predestinação da graça, nem mesmo os ditos e feitos divinos, pelos quais poderiam crer, serão acolhidos por eles, caso sejam ouvidos ou vistos. Na mesma massa destinada à perdição,
foram abandonados os judeus, que não puderam crer em fatos e poderes tão grandiosos e manifestos realizados em sua presença. O Evangelho, pois, não calou o motivo pelo qual não puderam crer, dizendo: apesar de haver feito tantos milagres em sua presença, não criam nele. Porque Isaías disse também: tornou-lhes cegos os olhos, endureceu-lhes o coração. João 6:37-40. Não estavam, portanto, tão cegos os olhos, nem tão endurecidos os corações dos de Tiro e Sidônia, pois, pois teriam crido caso tivessem visto os sinais da presença, da grandeza dos que viram esses, isto é, os judeus. Mas nem aos judeus foi útil o ter podido crer, porque não estavam predestinados, nem teriam sido obstáculos aos de Tiro e Sidônia, o não poder crer se tivessem sido predestinados, de modo que o Senhor iluminasse seus olhos cegos e quisessem retirar-lhes seus corações pétreos e endurecidos.